Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam... Olá, estou de volta para falar sobre o processo criativo da identidade visual de mais uma peça teatral e da importância que pode ter para a divulgação de um espetáculo. Trago aqui então a identidade visual da versão do musical Hair de 2010, também de Charles Miller e Cláudio Botelho. Hair é um rock musical original da Broadway do final da década de 60, que se tornou filme em 1979. A trilha sonora premiada é referência até hoje. É o máximo. Resumindo o resumo, Hair conta a história da tribo, um grupo de hippies cabeludos politicamente ativos da Era de Aquário, que levam uma vida boêmia em Nova York e lutam contra o alistamento militar para a Guerra do Vietnã. Claro que com o briefing do Charles eu tive a oportunidade de entender muito mais sobre o contexto político da época, sobre os símbolos utilizados e sobre o que os personagens queriam dizer. Recebi uma dica de outro departamento, na realidade um briefing, que me dizia assim: pensa na identidade visual como uma viagem de ácido. Meu Deus, eu não tomo ácido. Nunca, nem vou tomar ácido. O que eu vou fazer? Bem, fui estudar e buscar as minhas próprias referências para o trabalho. Vou falar sobre isso mais pra frente. Primeiro, vou falar do logo do musical. O original da Broadway era muito minimalista para o que eu queria e sem muito conceito. Para a década de 60 pode ter sido incrível, mas para a atualidade seria mais do mesmo. Fui buscar formas que amarrassem um conceito legal e parei nas ondas dos cabelos. Criei assim um logo inspirado numa tipografia com curvas, típicas da década de 60, que lembravam mechas de cabelos. E para trazer uma característica do logo original, veio o símbolo do infinito como o pingo do i. E foi assim que fechei a proposta que mais gostei para o logo Hair do Charles e Cláudio, e eles aprovaram. Fiquei muito feliz. Para a paleta de cores, eu fui nas cores secundárias. Purple Haze do Jimi Hendrix inspirou o rosto do fundo em uma estampa psicodélica. O laranja e amarelo do logo trouxeram as cores do sol, remetendo a uma das principais músicas, Let the Sun Shine In. E para as imagens, como resolveria o visual delas? Nas minhas pesquisas, acabei me deparando com um filme muito legal, chamado Across the Universe, uma produção americana de 2007 que retratava também os anos 60 através da obra dos Beatles. Nesse filme tem uma cena onde o Bono Vox canta I Am the Walrus como se estivesse uma viagem no Magical Mystery Tour, com vários efeitos visuais e com cores em negativo bem loucas e saturadas. Estava ali a minha viagem de ácido. Com esta referência, trabalhamos efeitos nas fotos da nossa tribo, tiradas em estúdio no fundo branco, e criei a mandala com objetos hippies que acompanhou a identidade visual em muitas aplicações. O programa foi montado explorando bastante as fotos e efeitos e frases importantes do texto escritas em cartazes de protesto. Tivemos anúncios de oportunidades pedindo paz no Rio de Janeiro, Kombi que passeava com atores hippies pelas ruas, adesivada com a identidade visual para divulgar o espetáculo e muita mídia. Foi uma campanha completa que mostrou como a identidade visual de um espetáculo pode ser explorada e pode ajudar a levar a plateia ao teatro. Mudando de produção, mas ainda no clima da década de 60 e 70, vou falar dos docs musicais. Eu vivi histórias incríveis com profissionais maravilhosos juntos a esse projeto, que foi construído assim desde o início com uma equipe maravilhosa. Os docs musicais do Frederico Heder e Marcos Nauer, eles trazem um conteúdo riquíssimo e muito material para a gente trabalhar. O resultado é construído a muitas mãos, que produzem esse espetáculo que é alinhado, criativo e muito emocionante. Eles são brilhantes. É impressionante o que acontece com a plateia ao assistir esses espetáculos, a quantidade de vezes que uma mesma pessoa retorna para assistir novamente. É emocionante mesmo. E assim, é tudo pensado, é tudo amarradinho. A cenografia fala com o figurino, que fala com a luz, que fala com a direção dos atores, que fala com a comunicação visual que está super ligada com as projeções, assim, tudo é amarradinho. E
para isso, a gente, na comunicação visual, a gente também cria os ensaios fotográficos em que a equipe praticamente toda também se envolve, porque o figurino, o visagismo, luz, tudo tá ali também nesses ensaios fotográficos, e a gente produz sempre eles com muito conceito, muito embasamento histórico e muita criatividade. Sou apaixonada pelo que a gente produz nesses ensaios. Olá, eu sou Marcos Nauer, da Quarta Dimensão. Junto com Frederico Heder, nós criamos um novo gênero de teatro musical chamado Doc Musical. Nós fizemos os 60, década de Arromba, com a Vanderleia, os 70, década do Divino Maravilhoso, com a Baby do Brasil e as Frenéticas, e agora, recentemente, Elas Brilham, com 7 grandes atrizes do teatro musical. Esses espetáculos estrearam no Rio de Janeiro, foram para São Paulo, estão circulando o país, e a comunicação visual ela tem um papel muito importante. Primeiro, para explicar ou dar uma ideia para o público, né, o que é um doc musical, e principalmente transmitir a alma do espetáculo. De que forma você, que ainda não tem nenhuma informação daquela obra de arte, ao ver um cartaz, ao ver um panfleto, ao ver uma arte no Instagram, né, da comunicação visual, possa primeiro se identificar com aquela mensagem e principalmente compreender o que é esse novo gênero. Então, junto com a Bárbara Lana, esses 3 espetáculos foram construídas a estética do espetáculo e também da comunicação visual. Com as colagens, um recurso que a Bárbara usa e nós usamos durante esses projetos, que transmite ao público o máximo de referências através de várias imagens, e tenho certeza de que a comunicação visual ela é uma ponte entre a mensagem que nós, artistas, queremos passar e o público que está desejoso de informação e de entretenimento. Esse match perfeito é quando profissionais tão competentes se juntam e conseguem construir algo maravilhoso. Falar da Bárbara Lana para mim é uma alegria. Primeiro que eu sou fã das 2 irmãs. Nem sei se nesse vídeo eu devia estar falando isso. Mas eu sempre tive um desejo, algo que me incomodava. Às vezes eu ia na Broadway, ou num espetáculo no Brasil, ou um cartaz... O filme geralmente acerta muito mais, mas no teatro e na abertura de uma novela, geralmente a logo, né, a identidade visual, ela não estava em sinergia com o espetáculo que estava em cena. E lá em 2016, eu já fiz muitas coisas com a Bárbara, né? Nos 60, principalmente, eu tive uma ideia de chamar a Bárbara para ser diretora de arte, das imagens, das colagens, de tudo que ia para a cena, para a gente conseguir ter mais harmonia na arte visual, de comunicação visual do espetáculo, no que ia para o cenário, por ser um doc musical, nós tínhamos muitas imagens, muitas colagens, e nós tivemos muito sucesso, porque eu consegui fazer com que a cenografia, com que o audiovisual, a designer, né, a direção de arte do espetáculo, os figurinos, tudo pudesse conversar. Eu percebo um pouco que o cinema é mais alinhado com isso, mas o teatro musical, muitas vezes faz um cartaz e o espetáculo não existe, o ingresso está à venda, o espetáculo está sendo ainda ensaiado. E como nós fizemos já nos 60, lá em 2016, que era um doc musical, meu, Frederico Heder e do Marcos Nauer, nós fizemos esse alinhamento, foi um grande sucesso, porque as pessoas viam um cartaz, vendia a ideia, as pessoas assistiam e a gente entregava o que era prometido. Eu tenho muito cuidado com a comunicação visual, porque a gente não pode botar um rótulo num produto e entregar uma outra coisa. E eu acho que o teatro precisou se profissionalizar, hoje está muito melhor do que antes. A Bárbara tem uma história muito grande disso, mas eu acho que a nossa relação era um pouco mais próxima,
porque eu sou o produtor do espetáculo, né, o empresário, o dono do espetáculo, também diretor artístico, e tenho essa visão e gosto dessa troca e acho fundamental que o figurino, que o cenário e que toda a equipe de direção de arte possa estar envolvida em todo o processo, em todas as reuniões. Eu no brifo faz um cartaz e me manda, né? Eu acho que é uma criação coletiva, eu só sou o maestro dessa história toda e ter a Bárbara comigo é sempre uma alegria. E eu adoro. Ela me mandou algumas perguntas aqui, e a última é se eu acho que o ensaio fotográfico me inspira a realizar alguns números. Ah, com certeza, porque na hora que a gente está fazendo, hoje em dia eu não participo muito, porque eu deixo a Bárbara liderar, mas sempre as montagens e as composições me revelam imagens, e essas imagens me inspiram a dirigir algumas cenas plásticas, estéticas, a iluminação, a luz. E eu sou muito fã do trabalho, dos nossos programas, eu sou muito fã das nossas logos, eu sou muito fã de quando a gente cria espetáculos com continuidade, e para mim é uma alegria. E acho que esse nosso modelo deveria inspirar muitos diretores, muitos produtores, muitos designers, muitos diretores de arte a fazer tudo mais sincronizado, porque quanto melhor for o trabalho no compartilhar, no colaborativo, melhor será o rótulo, melhor será a expectativa criada pelo público e com certeza a experiência estará mais alinhada com a expectativa do público. Então, é isso. E se você tiver a oportunidade, conheça melhor os nossos trabalhos. 60, década de Arromba, 70, década do Divino Maravilhoso, que foram 2 espetáculos que a Bárbara fez comigo, todo o processo. Então, obrigado, sou fã e um beijo. E não poderia faltar a companhia de dança do meu coração, a Fox, do Alex Neural e da Tati Garcias. Os conceitos dos espetáculos de dança do Alex são sempre criativos e inspiradores, e amarrados por fotos lindas de bailarinos espetaculares. Ai, são incríveis! Fizemos o 20, lindo, inspirado na Clarice Lispector, e os Bichos Dançantes, um espetáculo infantil sensacional, assim. Ele tem uma frase que eu curto, que é um espetáculo infantil para crianças de 0 a 100 anos. É real isso, assim, é emocionante. Minha filha adora, já fomos, sei lá, 4 vezes e eu ainda iria muitas e muitas vezes, que venha Bichos Dançantes 2. Adoro trabalhar para Alex e para Tati, a comunicação visual para os projetos dele sempre segue muito a estética do espetáculo, que deixa tudo bem amarradinho e bem claro para o público. Assim, eu acho que a gente consegue na comunicação visual colocar um pouquinho do que vai ser visto nos palcos. É claro que quando chega lá é tudo super grandioso, emocionante, mas acho que a gente consegue já apresentar para as pessoas o que é o projeto, porque é tudo bem amarrado. Fiz umas perguntinhas para eles e eles responderam aqui. Fiquei emocionada em saber o que gerou o programa do Bichos Dançantes, assim, porque foi um projeto feito com muito carinho e acho que ele me emocionou. Dá uma olhadinha aqui, acho que vocês vão gostar de ouvir as palavrinhas deles. O nosso primeiro contato com a Bárbara foi através do espetáculo Bichos Dançantes, o primeiro espetáculo infantil da Focus Companhia de Dança. Comunicação visual. O próprio nome já diz. É a forma que a gente tem de se comunicar com o público. É a forma que a gente tem de receber e de transmitir informações. E isso também acontece nos espetáculos teatrais e de dança. A comunicação visual para os espetáculos de dança, de teatro, são super importantes porque é a forma como a gente antecipa um assunto com o público. É a forma que a gente tem de cativar, de conquistar e de aguçar a curiosidade para que esse público possa ir ao teatro assistir o que a gente está propondo. O processo criativo de identidade visual dos espetáculos é um momento de muita ansiedade pra gente. A gente fica esperando o que a Bárbara está trazendo de novidade pra gente, quais são as propostas, e é um momento que a gente fica muito ali
compartilhando, porque é um embrião, né? A gente está criando do nada, a gente tem as ideias, a gente faz várias reuniões, a gente imagina algo e aí ver isso colocado no papel, se materializando, é um prazer inexplicável. E ainda durante esse processo criativo, é muito importante ter o entrosamento e o alinhamento com as outras artes. Então, assim, a gente não pode pensar numa identidade visual completamente desconectada do cenário, do figurino. Precisa ter uma linguagem, precisa falar de uma forma única com esse público. Afinal, a programação visual, ela antecipa o que o público vai ver. E isso num time que tem uma escuta aberta, que está ali disponível para ouvir, para trocar, para debater com as outras áreas, é uma vantagem, todo mundo ganha. A gente na Focus teve a oportunidade de trabalhar com a BA em 2 momentos. Na criação do espetáculo infantil, onde a gente precisa pensar nas cores, já que a gente está comunicando com crianças, né? Tem que ser bem atrativo, nas fontes, nessas formas, né? Como que a gente faz esse material gráfico para que ele seja realmente um material que vai ser guardado como uma lembrança, né? Para não ser apenas um material que você pega e depois joga fora. E também no espetáculo 20, um espetáculo adulto que a gente criou logo na sequência, 2 meses depois, e ela veio com uma proposta assim completamente diferente de tudo, inclusive, que a gente já tinha feito. Um espetáculo que foi baseado, né, nas obras de Clarice Lispector, então já tem um certo peso, né, de conteúdo, de imagem, tem uma propriedade muito forte. E a BA, durante o processo de criação dessas peças, ela participa da sessão de fotos, ela já vai mais ou menos idealizando que imagem que ela pode utilizar para poder fazer uma comunicação direta, porque não são muitas as imagens quando a gente está produzindo o material que a gente usa, a gente tem que ter aquela imagem carro-chefe. Então ela consegue detectar e destacar a imagem que vai ser a imagem do espetáculo. Foi um encontro muito feliz da Focus com a BA nessa descoberta, né? Nessa produção de 2 espetáculos aí que foram espetáculos muito importantes, né? São espetáculos vindo de um período de pandemia e que a gente teve essa felicidade enorme em poder trabalhar com ela, em poder ter esse momento de troca que eu acho que é muito importante, né? Ela ouvir o que a gente acha, a gente ouvir o que ela acha e a gente encontrar um ponto comum, um ponto certeiro. A comunicação visual é de extrema importância para um espetáculo teatral. Ela vem desde o início, né, que é o primeiro contato que o público tem com o espetáculo, que é através de um flyer, é através de uma propaganda, que ela se interessa através dessa escolha super difícil das cores, das fotos, das imagens, o que vai vender, o que vai falar o que é o seu trabalho, né? Então, fora esse primeiro contato de convite, de chamariz para o público ir, tem um contato do público quando ele chega e ele vê o cartaz, ele vê o banner, ele vê o programa do espetáculo. Então, isso vai criando toda a atmosfera que o público pode e vai ter contato até chegar à obra. Ela ajuda a contar a história, na verdade é um grande prólogo, né? A comunicação visual é um prólogo de convite e que ela faz meio que uma grande abertura desse processo espectador-obra. Eu tive uma experiência muito positiva com a Bárbara Lana, quase que concomitante na criação de um espetáculo infantil e de um espetáculo adulto. Foi o Bichos Dançantes e o 20. Então, isso mostra muito a versatilidade da Bárbara, como ela pode trabalhar em uma mesma companhia, em 2 universos, né, completamente diferentes, de cores, de apelos, uma história de bichos que dançam, com um espetáculo debruçado na obra densa de Clarice Lispector, e a gente conseguiu ter um resultado muito
de bom gosto, muito sofisticado, e que chegasse diretamente ao público, principalmente o infantil, né? Que hoje em dia a gente tem que brigar com muitas mídias, com muitas outras formas mais rápidas, como eu fiquei feliz que a Bárbara conseguiu fazer um programa, né, que era interativo, que as crianças podiam colorir, podiam ter perguntas para responder, e eu via muitas pessoas me mandavam fotos e vídeos das crianças dormindo com o programa, como se fosse quase um livro, sabe, do programa. Então eu acho que isso foi muito valioso, e isso a gente volta lá talvez para o nosso passado como criança, né, do papel, de menos mídia, menos celular, né, a coisa mais virtual, né, do computador, e mais o papel, o fazer, que é super essencial, né, para a formação da nossa futura plateia. Jesus, muitos tipos de beleza naturais andam pela terra, natureza, nossa mãe, a carta fizeram voar, subir, deixar, falar, vocalizar, no fundo dos animais. Utilizando alguns exemplos que vivi, mostrei um pouquinho do processo que acontece desde o briefing, que vem do diretor ou da equipe do marketing, até o final, onde liberamos as artes para produção ou postagem nas redes sociais. É um caminho com muitos detalhes que devem ser respeitados e não devem ser atropelados. Tudo faz parte de uma construção criativa que envolve muitos profissionais, como diretores, cenógrafos, figurinistas, coreógrafos, iluminadores, que podem inspirar uns aos outros. A troca de ideias deve ser sempre muito positiva, pois no final o projeto é de todos e o sucesso deve ser também. Eu vejo a pesquisa de referências como uma parte do processo muito importante. Sendo em viagens, no Instagram, no Pinterest, em sites, livros ou impressos, adoro impressos, você pode encontrar um detalhe que pode te inspirar em uma super ideia. Nem sempre precisa ser do tema que você está trabalhando, uma coisa pode puxar a outra. Deixe os olhos e mente abertos para receber informações de diversos lugares, é sempre legal. Muitas vezes, quando estou recebendo um briefing de um projeto, já fico criando conexões na minha cabeça e mexendo nas gavetinhas ali, puxando o que eu tenho assim de insights, referências que podem me ajudar, e me ajudam muito, assim. Eu adoro ver referências, pesquisar, viajar. Eu gosto de ouvir muito de outros diretores de arte, como é o processo criativo deles, o que os levou a criar uma determinada peça. É divertido ver o caminho que eles percorreram. Cultura geral, respirar ambiente cultural, pode trazer muitos benefícios. Acho que é uma dica que eu posso dar, assim. Tá sempre com os olhos e a mente e os ouvidos abertos às informações, às referências visuais. Isso é muito importante. Eu gostaria de poder contar os processos de criação de diversas identidades visuais que eu tive a oportunidade de criar ao longo de mais de uma década. Tem algumas histórias bem legais, mas acho que ficaria longo demais isso aqui. Espero que vocês tenham curtido e que esses vídeos sejam inspiradores para novos projetos, desafios e histórias. Até mais! Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam